Será que alguma vez já pedimos perdão a Deus por um erro, mas nunca fizemos nada para consertar esse erro? Porque pedir perdão é fácil, difícil é assumir, difícil é voltar atrás, difícil é reparar o dano, difícil é olhar para o que aconteceu e dizer: eu errei e preciso resolver isso. Muitas vezes oramos, choramos, levantamos as mãos para o céu, mas continuamos carregando pendências que nunca enfrentamos. Por fora parece que está tudo bem, mas por dentro existe um peso, uma inquietação, uma culpa escondida, uma sensação de que algo ainda não fechou. E talvez isso esteja acontecendo com algum de nós. Talvez estejamos pagando por erros que fingimos não ver. Erros que tentamos justificar, erros que colocamos na conta dos outros, erros que inteiramos com o tempo ou no tempo, achando que desapareceriam sozinhos, mas não desapareceram. Porque o problema não é apenas o erro. O problema é quando sabemos que erramos e escolhemos fingir que não aconteceu. E quando isso acontece, a alma perde a paz. O coração fica pesado e a vida começa a travar em áreas que a gente nem entende. Vamos falar sobre um princípio muito sério. Deus não olha só para o nosso arrependimento. Ele também olha para a nossa responsabilidade. Em Levítico 6, Deus mostra algo muito sério sobre erro e perdão. Ele deixa claro que não basta reconhecer o erro, precisamos reparar o dano. Ou seja, não é só sobre sentir culpa, não é só sobre pedir perdão, é sobre fazer o que é certo depois que a gente erra. Deus dá exemplos bem práticos. Se alguém enganou outra pessoa, precisa devolver o que tirou. Se alguém prejudicou alguém, precisa corrigir o que fez. Se alguém causou perda, precisa restaurar aquilo que foi perdido. Percebe? Deus não está falando de emoção. Ele está falando de atitude. Deus não aceita um arrependimento vazio. Ele exige responsabilidade. E isso muda tudo. Porque muita gente vive assim. Ah, eu já pedi perdão a Deus. Então está tudo certo. Mas não está. Se ainda existe algo que podemos consertar, então ainda existe responsabilidade sobre nós. Vamos traduzir de forma simples. Não é só dizer Deus me perdoa, mas sim Deus, eu errei e eu vou consertar o que estiver a meu alcance. Porque o verdadeiro arrependimento não para na boca, ele aparece nas atitudes. E é exatamente aqui que muitas vezes travamos a própria vida. Queremos o perdão, mas fugimos da responsabilidade. E enquanto isso não muda, a paz também não vem completa. Vamos analisar agora
onde a maioria das pessoas erra. Todos queremos perdão, mas nem todos querem responsabilidade. Queremos sentir alívio, mas não queremos encarar o que fizemos. E isso aparece em coisas simples do dia a dia. Tem gente que feriu alguém, falou palavras duras, machucou, destruiu, mas nunca teve coragem de pedir perdão de verdade. Tem gente que deve dinheiro, pegou, prometeu, sumiu e finge que esqueceu, como se o tempo resolvesse. Tem gente que errou no relacionamento, mentiu, traiu, quebrou confiança, mas nunca assumiu de verdade o erro, sempre coloca a culpa no outro. E por fora parece que a vida continua normal, mas por dentro não está. Se não estamos em paz, é porque ainda existe uma dívida. Pode ser emocional, pode ser espiritual, pode ser até material. Mas existe algo aberto, algo mal resolvido, algo que sabemos, mas evitamos encarar. E enquanto isso existir, vai sempre ter um peso dentro de nós. A gente não cresce enquanto fugimos daquilo que precisamos encarar. Porque fugir dá alívio momentâneo, mas não resolve. Ignorar pode até silenciar por um tempo, mas não cura. E talvez alguns de nós esteja vivendo isso agora. Uma inquietação que não passa, uma sensação de que algo não flui, uma mente cansada, pesada, um ciclo que se repete. E isso não é por acaso. Porque quando existe algo pendente, isso trava a nossa vida. Trava nossas decisões, trava nossa paz, trava nossa clareza e muitas vezes até a nossa prosperidade. Não porque Deus quer nos punir, mas porque existe algo que precisa ser resolvido. Enquanto evitamos isso, continuamos presos exatamente no mesmo lugar. Agora vem a parte mais importante, a parte que realmente pode mudar nossa vida. Existe um princípio muito poderoso na Bíblia, que é o princípio da responsabilidade total. E o que isso significa? Responsabilidade total é quando a gente para de culpar tudo e começa a assumir tudo. É quando deixamos de dizer foi por causa do outro, foi por causa da situação, foi porque eu estava nervoso, e começamos a dizer eu errei, eu fiz isso, eu preciso resolver isso. Simples assim. Não foi só culpa do outro, não foi só circunstância. Eu participei, eu preciso resolver. Eu sei, isso não é fácil, porque assumir dói, fere o orgulho, quebra a imagem que a gente tenta manter. Mas é exatamente aí que a mudança começa. Liberdade começa quando a gente assume, não quando a gente se justifica. Enquanto a gente vive se justificando, continuamos presos. Mas quando assumimos, começamos a nos libertar. E agora vem a parte prática, porque isso não pode ficar só na ideia. O que precisamos fazer na prática?
Pedir perdão de verdade, sem orgulho, sem desculpas, sem tentar explicar demais. Quitar o que a gente deve, se for dinheiro, pagar. Se não pudermos pagar tudo agora, tudo de uma vez, começar, mas não ignorar. Consertar o que quebramos, seja uma relação, uma confiança, uma situação, e falar o que precisa ser falado. Tem coisas que a gente sabe que precisa resolver, mas continua adiando. E enquanto adiamos, isso continua nos prendendo. Quando resolvemos o passado, Deus libera o nosso futuro. Porque Deus não trabalha em cima de mentira, em cima de fuga ou aparência. Ele trabalha em cima de verdade, de arrependimento real e atitude. E talvez o que esteja faltando na nossa vida hoje não é mais oração, não é mais conhecimento, é decisão. Decisão de encarar, decisão de assumir, decisão de resolver. E quando fizermos isso, vamos sentir que algo talvez não sentíamos há muito tempo, que é paz de verdade. Talvez esse vídeo tenha mexido com você e não foi por acaso, porque no fundo você sabe exatamente o que precisa resolver. Talvez um nome veio na sua mente, talvez uma situação, talvez algo que você vinha evitando há muito tempo. E isso ficou claro. Então não ignore mais, não adie mais, porque isso que você está evitando está travando a sua vida. Está travando a sua paz, está travando a sua mente, está travando coisas que você nem percebe, mas sente. Quanto mais você foge, mais pesado fica. Mas a boa notícia é que isso pode mudar. E pode mudar a partir de agora, a partir de hoje. Deus não quer só te perdoar, Ele quer te restaurar completamente. Restaurar sua paz, restaurar sua consciência, restaurar sua vida por inteiro. Mas isso começa com uma decisão. Assumir e resolver. Assumir a responsabilidade total pelos seus erros, pelos seus atos, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. Se esse vídeo falou com você, se você sentiu que precisa resolver algo, então faz isso agora. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Porque tem muita gente vivendo travada simplesmente porque está fugindo daquilo que precisa resolver. E no próximo vídeo a gente vai entrar em Levítico 7 e tem algo muito poderoso. Se em Levítico 6 Deus fala sobre a responsabilidade e preparação, em Levítico 7 ele mostra algo ainda mais profundo. Como manter um relacionamento saudável e constante com Deus. Levítico 7 mostra o princípio da comunhão contínua e da gratidão. E de viver uma vida que não é só sobre consertar erros, mas sobre caminhar alinhado todos os dias. Em outras palavras, não é só sobre corrigir o passado,
é sobre aprender a viver certo no presente. Vamos ver como viver em paz com Deus de forma constante, sem culpa, sem peso e sem carregar pendências. Então não perca, porque esse próximo passo é o que vai consolidar tudo o que a gente viu até aqui hoje. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá.